Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Código Aberto. Já estamos aqui de volta com essa temporada super especial para vocês. Ainda estamos naquele formato de distanciamento social, mas essa temporada tem contado com vários convidados aqui em um tema super interessante que com certeza vai agregar bastante para a sua vida. E olha só, eu estou muito feliz que estamos estudando sobre educação, estamos estudando quais são os princípios bíblicos para a educação cristã. E eu já vou ver se os nossos convidados estão aqui prontinhos, mas antes de ver se eles estão aqui prontinhos, eu quero relembrar você que nós estamos lá nas redes sociais, no nosso Instagram, @NTPlayOficial. É por lá que a gente sempre está conversando e olha só. O NT Play Oficial tá mudando, tá de cara nova, então fique acompanhando as novidades lá. E eu avisei para vocês semana passada, né, que a gente teria agora a ferramenta nos stories das perguntas, a caixinha de perguntas. É por lá que a gente quer receber os seus comentários sobre a lição e também as suas dúvidas. Então, assim, após o episódio aqui, após você assistir o episódio aqui, já corre lá para o nosso Instagram, deixa o seu comentário, a sua pergunta sobre a próxima lição que a gente vai estar respondendo. Sempre a gente coloca depois do episódio a caixinha para você falar sobre a próxima lição. E aí, no outro episódio, a gente vai estar respondendo suas perguntas e vendo seus comentários. Tudo certo? Então segue o nosso @NTPlayOficial e também baixa o aplicativo no seu celular para você não perder nenhum conteúdo. E olha, a gente tem uma playlist super especial para vocês também nas plataformas digitais, para vocês, enquanto estudam a Bíblia, escutarem o que a gente tem escutado também. Nossos convidados escolheram músicas, e eu também, e que elas abençoem bastante a sua vida. Então é só você seguir nossa playlist lá do Código Aberto e aproveite bastante. Então, os recados já estão dados, vamos logo para o nosso estudo da lição. Deixa eu ver se os convidados já estão por aqui. Oi, gente, tá tudo certo por aí? E aí? Olá! Olá, já tá todo mundo presente. Fadu, como é que foi sua semana? Foi muito boa. Eu e umas amigas, a gente tem a mania de sempre orar a Deus e pedir pra Ele abençoar a semana, só que a gente estipulou a semana da bênção. E aí toda vez que a gente quer abençoar a semana, a gente fala, é a semana da bênção, hein? E aí eu acho que serve pra gente como uma coisa otimista pra semana ser boa. Vocês mudaram a visão, né? A semana foi muito ruim. Sim. Então é o que a gente fala, tá só na semana da bênção. Semana da bênção. Que bom que foi a semana da bênção. E olha, gente, aqui o tempo tá um pouquinho chuvoso. Na verdade, aqui no estado de São Paulo tá meio chuvoso. Então, se você vê caindo algum sinal congelando também, é por causa do clima, tá? Paraná também tá chuvoso? Então já fala pra gente, Gu, como é que foi sua semana também, que a gente quer saber. Bom, a semana foi muito boa. Foi aniversário de casamento meu, da minha esposa, e foi muito bom. E também passou aí o Dia dos Professores, né? Queria parabenizar aí, falando sobre educação, né? Sobre educação, e cara, o Dia dos Professores, eles estão sendo guerreiros nessa pandemia aí, esse ano completamente atípico, então eu já queria estender também os parabéns aí, um dia atrasado aí, para os professores esse dia, por esse ano aí, tão complicado que eles estão segurando a barra e segurando a onda. É verdade. Acho que todos nós desejamos para vocês que são professores, que têm pais professores ou conhecem alguém da área também do ramo, um feliz dia do professor, atrasado um pouquinho, mas a gente estende, né? A semana do professor, digamos assim, é um trabalho tão bonito que precisa de tanto desprendimento pessoal para cumprir, principalmente aqui no Brasil, né? Que é tão difícil também essa profissão, mas a gente valoriza vocês, então feliz dia dos professores para todos vocês. E querido Luz, você também tá por aqui, como é que foi sua semana? Minha semana foi ótima, mas graças a Deus meus projetos estão andando. Teve feriado na semana, né? Sempre bom. Graças a gente dorme até mais tarde, vê uma série, vê um pouco. Então foi muito boa a semana. Ai, que bom. E feliz Dia das Crianças também, né? É a semana da criança também, gente. Essa semana, como a Fadu falou, é a semana da bênção. A gente teve day-off aqui no internato, então foi só Ai, bênção. que delícia. Que bom, gente. Então, eu amo assim, ver as fotos dos outros. De criança. Quem não tava, aproveita para ver as fotos também, né? Mas, gente, feliz semana para vocês. Espero que a semana de vocês também tenha sido muito legal, muito gostosa, perto das pessoas que você ama. E já deixa também no Instagram do Gustavo parabéns por causa do casamento dele também, que foi aniversário. Assim, muita coisa boa durante essa semana, muitas bênçãos pra gente agradecer a Deus. E vamos continuar agradecendo a ele, pedindo a presença para que esse estudo seja também uma bênção na sua vida. Fadu, você faz uma oração pra gente? Com certeza. Então,
Paizinho querido, a gente quer te agradecer por essa semana, Senhor, que para muitos foi Semana da Bênção, se eles não sabiam como nomeá-la, Pai. Mas a gente quer te pedir também, nesse momento, que o Senhor nos guie, que o Senhor possa estar à frente desse estudo e que a gente possa entender um pouquinho mais, Senhor, da tua essência, de quem você é, Senhor. Que você esteja conosco e que nós possamos estar sempre nessa comunhão legal que a gente tem aqui. Abençoa quem está em casa também acompanhando a gente, que essas pessoas possam estar juntinho também aí pelo Instagram, mandando pergunta, falando tudo o que elas querem dizer. É isso que nós pedimos, em teu nome já agradecemos. Amém. 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 O estudo dessa semana, estamos na lição 3 já, tá passando rapidinho, né, gente? Mas já estamos no terceiro estudo, agora falando sobre um Deus redentor. Semana passada a gente estava vendo sobre um Deus criador, né? A gente está estudando o livro de Gênesis aí, aprofundando os nossos conhecimentos em Gênesis, que é um livro tão rico, que fala tanto sobre nós e a humanidade em geral. E olha, a gente aprendeu que Deus, ele é um criador, e como vocês podem ver aí na outra lição, a criação de Deus e nosso propósito é que nós reflitamos a imagem do nosso Criador, como criaturas, né? Mas existe uma coisa que a gente vai estudar essa semana, que é o quê? Para a gente refletir o nosso propósito, para a gente refletir a imagem de Deus, a gente precisa de 2 fatores interessantes acontecendo. Primeiro, a gente precisa de capacidades a serem desenvolvidas e a gente também precisa de tempo. E aí, durante essa semana, a gente viu que a entrada do pecado na humanidade impossibilitou que esses fatores eles acontecessem, que a gente refletisse a imagem de Deus. Por isso, o nosso texto-chave desse estudo é Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 15. Teve até um barulhinho agora, mas já passou. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 3. Em Gênesis 3 e acompanhe aqui o estudo com a gente. Então, vamos lá, gente. Quais são as verdades que mais tocam vocês, eu quero saber, em Gênesis 3? Porque é um capítulo cheio de informações para a gente, que vai dizer muito aí sobre como a humanidade se encontra agora, vai nos explicar muito sobre a nossa realidade hoje. E eu quero saber, Gu, para você, em Gênesis 3, quais são as verdades que mais, assim, falam com você de cara? Bom, de cara, fala para mim que Deus tinha um plano muito específico, ele tinha uma ordem muito específica e tudo estava em harmonia, até que algo ou alguém apareceu e falou completamente contra o que Deus tinha falado, e por causa disso do que aconteceu, todo o plano teve que ser modificado ali e teve que ser adaptado. E mostra também para mim que desde os primeiros seres humanos criados, por incrível que pareça, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, desde o começo, teve essa busca por outras fontes, teve essa busca apelar pela própria razão, pelo próprio raciocínio, em vez de confiar inteiramente em Deus. E é incrível como esse texto de Gênesis 3, de 1 ao 15, a gente é acostumado a falar sobre ele desde a nossa infância, né? A gente aprende. E o que é que muda para a gente agora na nossa visão, quando a gente já tem um conhecimento, uma experiência assim com Cristo, ao analisarmos esse texto? Por exemplo, Luz, quando a gente percebe a forma que Satanás foi falar com Eva, ele não foi como anjo de luz, ele foi como serpente. Essa escolha nos revela o quê, por exemplo? Para começo de conversa, engano, né? Ele foi disfarçado de alguma coisa que ele não era. E esse texto, o jeito que ele fala é tudo muito construído, mesmo no hebraico é construído de um jeito confuso, né? Ele começa com uma negativa. Não foi assim que Deus disse, né? E ele se disfarçou de uma serpente, ele se mostrou como uma coisa que ele não era. Ele começa com confusão, faz uma pergunta confusa para Eva, e aí quando eu não sei se estou adiantando aqui, mas quando ele vê que Eva, uma coisa que eu reparei depois também, é que Eva acrescenta uma informação que no texto bíblico Deus não tinha colocado, né? Que ela fala assim, mas a gente não deve nem comer nem tocar na árvore. Deus não tinha falado nada de tocar. Então você percebe que Eva, ela já sente que tem alguma coisa errada ali. Mas daí a serpente fala, não, Deus está mentindo, não é bem isso que vai acontecer. Então você tem um ciclo aí de enganos, né, que ele faz, né, que ele pratica. Ele literalmente mente para Eva desde o princípio. Primeiro aparecendo como uma serpente,
em seguida mentindo e falando que Deus mentiu, né? Infelizmente, Eva escolhe acreditar na serpente, ao invés de acreditar no que Deus tinha dito sobre ela. É importante ver esse diálogo, como ele é construído, né? Porque realmente ele é muito confuso. Ele é muito ambíguo. E pra gente hoje, a gente olha pra esse texto e fala, nossa, mas se eu estivesse no lugar da Eva, com certeza eu saberia como reagir, cara. É muito óbvio, é muito escancarado. Mas, Fadu, a gente esquece também que Eva tinha sido avisada, tanto Eva como Adão, eles sabiam o que tinha acontecido no céu. Eles estavam a par de todos os acontecimentos ali. Então, esse engano, ele está muito além do que a gente vê de início, né? Ele não veio como um anjo de luz que Eva estava esperando, por exemplo. Ela estava esperando o Lúcifer, mas não. Ele veio através de um animal que era indefeso também, um animal que era criado por Deus e que eles deveriam proteger. E aí vem as palavras de engano. Mas para você, Fadu, qual foi o ponto assim? Cara, é isso aqui que resume a fala de Satanás quando ele foi falar com Eva. Cara, na real, é que você acabou de falar que a gente lê e fala assim, nossa, se fosse eu não teria feito. Eu, quando tava lendo o texto de novo, falei, nossa, se eu fosse Eva, eu teria caído igual. Porque a gente, como ser humano, a gente, hoje em dia, tudo bem que não é parâmetro, né? Eles eram seres perfeitos, criados por Deus, estavam ali com o Criador o tempo todo. Mas a gente, hoje em dia, é atraído por muito menos do que uma serpente, entende? A gente, hoje em dia, eles estavam dali a glória, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo, eles estavam andando com Deus, Adão nomeou todos os animais e tudo, e a gente que não tem poder nenhum, acaba caindo por muito menos, só porque a gente sabe alguma coisa, né? Como a gente está falando de sabedoria também. Mas, para mim, o ponto-chave, na minha cabeça, né, na minha concepção, o ponto em que ele pegou ela foi em tudo. No começo, ela ainda ficou meio assim, mas eu comparei muito comigo. É exatamente o que eu faço quando eu caio em pecado, por exemplo, quando eu faço alguma coisa errada. Eu falo assim, não, mas Deus me disse que não é assim. E, de repente, eu fico imaginando aquele, sabe, em desenho animado, quando tem um demônio aqui do seu lado, e um fica falando assim, é assim que faz, e o outro fala, não, você tem que fazer assim. Na minha cabeça funciona muito assim. E às vezes eu digo, não, mas Deus não me disse pra fazer assim. E aí sempre tem aquela vozinha que fala, nossa, tá tudo bem, tá de boa se fizer, não tem problema nenhum. Então, o ponto que pra mim pega mais é no finalzinho, quando ele diz que eles vão abrir os olhos, que eles vão, né, ver tudo, ter todo esse discernimento. Porque hoje em dia o que a gente anseia muito é ter tudo isso, é abrir o olho para tudo isso e é ser tudo isso. Eu vejo eu vejo que o que a serpente, né, inimigo, fez, quando a gente, que não sei quantos que assistiram o filme do Matrix, no Morpheus com a pílula azul e a pílula vermelha, e ele promete, né, olha, se você tomar a pílula vermelha, eu vou te mostrar a profundidade da toca do coelho. Se você tomar a pílula azul, você vai continuar na tua mesma, você vai continuar essa ignorância zona toda. O inimigo, lá no começo, apelou para a inteligência e para a sabedoria humana. Ele falou assim, cara, você tem o que Deus falou, ou você tem o que você pensa que é, você escolhe. E aí foi a primeira vez que o ser humano ficou tentado a confiar no próprio entendimento, né? Como eu até falei semana passada, a Eva usa de argumentos para ela mesma, racionais, para ela se convencer que tinha que fazer aquilo, né? Então a cobra foi o primeiro Morpheus aí da história, né? Não só Eva, mas como a própria serpente, né? O próprio inimigo aí na serpente, ele foi muito astuto. E a serpente era um bicho que era já astuto, mas Satanás usou essa fórmula astuta da serpente de agir de uma forma totalmente incorreta. Por quê? Porque quando ele vai falar com Eva, ele não vai falar tipo, mas é isso mesmo, Eva? Não, ele vai colocar um pouquinho de verdade misturado com o engano dele. Então ele soube persuadir Eva para chegar exatamente no ponto, que era, olha, eu acho que Deus está impedindo vocês de saber mais do que vocês sabem já. E ele foi envolvendo e de repente ele deu uma ferroada, né? Falou assim, certamente vocês não morrerão. Em completa contrário à ideia do que Deus tinha falado. O dia que vocês comerem, vocês morrerão. E aí, Satanás veio e falou assim, certamente vocês não morrerão. Pá! Jogou a pílula vermelha pra ela. Parece que quando ele viu que ela já tava quase, que ele só atirou. Ele falou assim, não, é aqui e agora.
agora, e deu, entendeu? Mas é como eu falei, se fosse eu, na primeira eu tinha caído já, do jeito que nós somos falhos, né? Ah, sim. Hoje a nossa tentação é a mesma. Vocês notam essa proximidade, essa similaridade com Eva, né? A nossa tentação é a gente ter esse conhecimento. Quantas pessoas vocês já ouviram falando assim, do tipo, você que é crente, você que é religioso, cara, você precisa expandir a sua visão. Você precisa abrir a sua visão, porque você tem uma visão muito fechada no seu mundinho religioso. Por quê? Porque a nossa tentação até hoje é a gente ter nossos olhos abertos aí, sermos como Deus. Mas aí já temos outra enganação, porque, na verdade, Adão e Eva eram sim como Deus. Eles eram feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Então a gente vê que a serpente ela foi usando de argumentos que pareciam ser reais, que pareciam ser lógicos, mas todo o erro ali da humanidade foi em achar que a gente estava vivendo uma realidade que a gente não vivia. De não confiar em Deus e no que ele falou. Transformar o ser humano em imagem e semelhança dele, né? O inimigo quis transformar a imagem e semelhança da própria serpente. Cara, durante o estudo da lição, né? Lá em Gênesis 3:6, ele fala assim, que ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e isso era desejável para que ela desse discernimento. E quando eu coloquei isso, eu até comentei aqui, eu coloquei assim, igualzinho o pecado, filho. Tipo, é igualzinho o que passa hoje, sabe? Às vezes a gente olha para as coisas e às vezes muito agradável ao paladar, às vezes é agradável aos nossos olhos, e às vezes a gente fala, nossa, eu tenho que experimentar, eu tenho que abrir a cabeça, eu tenho que sair para ver o mundo, e esse é um dos nossos maiores enganos hoje também. Sabe como isso afeta diretamente nossa educação? Só um pouquinho, Luz. É que a gente ainda tem esse desejo de conhecimento, faltou a luz, mas já volta. A gente ainda tem esse desejo de conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque Satanás ainda coloca no nosso coração hoje, né, que para eu ter um conhecimento total, eu preciso saber do bom e do lado ruim. Se eu não conhecer o lado ruim, então meu conhecimento é limitado. Mas qual o erro desse pensamento, Luz? Porque quando a gente olha para o cenário ali de Gênesis 3, a gente entende essa coisa de que ele está oferecendo nada que eles já não tenham, né? Eu até comentei um pouquinho sobre isso semana passada, sobre a questão de como o conhecimento na Bíblia, né, o Yadá, ele tem a ver com experimentar. Então, quando Satanás fala que Deus experimenta o mal, ele está mentindo também, pelo conhecimento que a gente tem do contexto geral da Bíblia. Então, Deus ele não conhece o mal dessa forma que Satanás está dizendo, porque Deus não experimenta o mal, né? Ele não faz o mal, ele não pratica o mal. Não dessa forma que a gente quer experimentar. Então, por exemplo, se eu sei, por exemplo, que... Eu vou falar de uma amiga minha, né? Eu tinha uma amiga que ela usava substâncias que não eram para ser usadas. E daí ela falou que ela não, eu uso de tudo menos crack. E daí, porque crack vicia. Aí eu, tá bom. Mas enfim, mas era interessante o jeito que ela falava, porque era o seguinte, ela falava assim, um dos motivos pelos quais eu não experimento crack é que até aqui eu tenho um certo controle do que eu tô usando. Ela não tinha, tá, pelo comportamento dela, já vou adiantando, mas ela chegava a roubar em casa enfim, para essas coisas, mas graças a Deus ela já saiu dessa vida. Mas o que eu quero, meu ponto é que ela falou uma coisa muito interessante. Eu não experimento porque eu sei que você tem aquela coisa de que o crack ele já vicia no primeiro usada, né? Entendeu? Então eles já tinham, eles já sabiam qual era a consequência do pecado, porque Deus já tinha explicado para eles. E a gente tem essa ânsia, essa coisa que dirige a gente. Isso tem a ver com o lance da guerra da serpente e com a descendência da mulher, né, que a gente pode ver depois em Gênesis 3:15, que é essa coisa que guia a gente para querer experimentar coisas que a gente sabe que não vai acrescentar nada. Né? A gente já tem o conhecimento de Deus de graça e disponível e infinito, e não é aquela coisa de tipo, só para fechar meu raciocínio, não é aquela coisa de tipo, a gente não pode ser cientista, né? A gente não pode estudar, a gente não pode expandir nosso pensamento para entender como o mundo funciona. Não é isso.
é uma coisa de a gente, justamente por entender e por ter acesso ao conhecimento e à informação, mas também ao conhecimento e à informação que Deus nos prove através da Bíblia, é a gente ter esse filtro que Deus nos concede para a gente saber exatamente o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, o que a gente pode experimentar, o que a gente não pode, e o que é verdade e o que é mentira. E é uma caminhada constante. E a gente tem esse discernimento, né, de, por exemplo, se eu sou um cientista, eu estou buscando uma inteligência, eu estou buscando um conhecimento que vai agregar na minha vida, que vai agregar na humanidade. Mas isso não quer dizer que eu preciso conhecer o mal, que eu estou buscando o mal para entender a vida. Não é isso. E justamente quando a gente busca o conhecimento, a gente chega à inteligência maior, que é Deus. E, Fadu, a gente chega no versículo 15 e a gente chega numa promessa, numa profecia muito, muito, muito importante para nós, que é o descendente de Eva vai esmagar a cabeça da serpente. E, em troca, ele vai receber um golpe também que vai feri-lo. Mas o que é que essa profecia nos traz de felicidade, de alegria hoje? Nos traz para mim, me traz uma esperança de que por mais que o inimigo ele tente me fazer cair, por mais que ele me fira, por mais que o pecado esteja aí, eu tenho total autoridade dada por Deus de que eu posso sim pisar na cabeça da serpente, de que eu posso olhar para ela e falar assim, você não é nada, velho, você não vai conseguir me fazer parar, por mais que você me machuque ou me faça cair em algum momento. Eu acho lindo quando a gente chega nessa parte, né? Porque a gente já tem descrito, desde o Gênesis, Moisés foi muito feliz quando ele escreveu isso, de que Jesus ele ia acabar com a serpente. De que Jesus, o descendente perfeito, vindo da parte de Deus e também dos homens, seria o sacrifício ideal para redimir nossos pecados e que nós seríamos aproximados novamente com Deus. E para terminar, gente, eu queria que vocês discutissem esse texto que eu achei muito interessante, que está lá em Colossenses, e vocês aí também podem abrir. Existe uma advertência de Paulo, que fala muito para a gente hoje, que é assim, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. O que é que essa preocupação traz de alerta para a gente hoje? Fala para a gente, Gu. O alerta é você construir sua casa não sobre a rocha, sobre a areia, né? Quando a gente se apoia, isso não exclui, como o próprio Tim falou, isso não exclui a nossa possibilidade de ler, conhecer outras filosofias, conhecer outras formas de pensar, para a gente não ficar confinado, a gente no nosso próprio mundo, e não saber dialogar com as pessoas à nossa volta. O que o Paulo adverte aqui é quando você está fazendo a tua base em filosofias baseadas em raciocínio humano, em coisas para minha salvação, para minha iluminação final, ou para qualquer coisa, para minha redenção, eu me baseio no meu próprio entendimento, no meu próprio conhecimento. Paulo alerta aqui a igreja de Colosso justamente sobre isso, que eles estavam construindo a casa, construindo a base, tudo que da vida dele, a cosmovisão deles baseada em cosmovisões humanas pecaminosas, falhas. E aqui não é isso. Nós temos que construir a nossa base, como se todo o nosso discernimento em cima do quê? Em cima da palavra, que é a única rocha que a gente tem absoluta certeza que é, né, segura. A gente sabe que todo o entendimento que vem humano, ele é limitado. E por isso a gente está estudando sobre educação divina e como é importante a gente relembrar para nós, para nossos filhos, para os nossos colegas, de que a única educação verdadeira e o único modo de estarmos reconectados com Deus é buscando a Ele, na perfeita revelação que Ele se fez através de Jesus, né, Jonatas? Então, para terminar esse nosso estudo, eu queria saber de vocês, como essa verdade tem impactado a vida de vocês, de saber que não só vocês devem buscar o conhecimento que os seres humanos trazem como sendo o mais importante, mas conhecendo a Cristo, como é que as faculdades de vocês, no seu dia a dia, têm sido ampliadas e como é que vocês estão sentindo na vida de vocês, que vocês estão sendo redimidos por Cristo. Queria começar com a Fadu. Conta pra gente. Comigo? Com você. Cara, é difícil, mas é fácil. Eu, Deus, porque eu vivo em um ambiente onde a educação cristã, ela é o centro, né? Então, eu nunca tinha parado para pensar que a educação e a igreja, não a igreja, mas Deus estavam totalmente ligados.
até eu começar a estudar sobre a educação e Cristo. E até eu perceber que Deus todo o conhecimento. E desde que quando eu percebi isso, para mim, impactou tanto a minha vida que, para vocês terem uma noção, hoje eu quero ser professora. Então, para mim, esse é o maior impacto. Então, os professores, como vocês falaram, eu até ia perguntar, mas e ascendente a professor? Será que rola também um parabéns? Mas impactou tanto a minha vida que o que eu aprendo e o que eu estou aprendendo, eu quero levar às outras pessoas não só conhecimento científico ou de livros e de coisas em geral, mas também o conhecimento de Cristo. Para você, Gu, como é que tem te impactado? É uma pergunta muito, né? Porque, cara, eu tenho uma primeira formação. Na verdade, eu comecei uma faculdade de engenharia, aí eu larguei, aí depois eu fui fazer publicidade e propaganda, aí eu me formei, aí depois eu fui fazer teologia. Então, eu passei por 3 faculdades diferentes. Passei por uma faculdade pública e passei por 2 particulares e com vieses completamente diversos de linhas de pensamento e tudo mais. E o que me manteve são, o que me manteve centrado, o que me mantém centrado ainda hoje é o estudo diário da Palavra de Deus. Não tem como. Muitas vezes a gente fica tentado, né? Eu gosto muito de ler, eu readquiri, graças a Deus, o hábito de ler nessa quarentena. E eu gosto muito de ler e eu tenho vários livros de diversos pensadores, filósofos, e eu leio sempre tento, entre aspas, beber dessas fontes, mas assim, cara, não tem nada que se compare a isso. Quando eu estava na Islândia no começo do ano, eu e minha esposa passamos 6 meses lá em reconhecimento diário para a missão, e por mais que você não tenha a mesma cosmovisão deles, por mais que a nossa cosmovisão centrada em Cristo é uma, e a cosmovisão do mundo é centrada no próprio eu, centrada no próprio homem. Na dúvida, ame o próximo e ame a Deus acima de todas as coisas, que é o melhor jeito de mostrar isso para as outras pessoas e da verdadeira fonte. E assim, é a rocha e não tem outra, não tem. Eu repito, não tem outra fonte que vá te manter firme do que a Bíblia, a palavra de Deus. É verdade. E por fim, Luz, conta pra gente como é que você tem sido impactado aí. Eu gosto muito desse texto que a gente estudou essa semana de Gênesis 3, justamente porque ele me dá uma perspectiva de quem a gente é muito incrível. A gente tem no final do capítulo 2 de Gênesis Adão e Eva nus, e eles não se envergonhavam. Eles só passam a se envergonhar a partir do momento que eles escutam o que a serpente tem a dizer. E aí a nudez deles se torna uma nudez que precisa ser coberta. E eu acho isso interessante no texto, porque no final do texto Deus vai vir e vai cobrir eles. E aí, o que isso tem a ver com a minha vida pessoal? A gente cresce numa sociedade que vive dizendo pra gente o que a gente tem que ser, como a gente tem que parecer, como a gente precisa se comportar, como a gente tem que tratar os outros. E você vai encontrar diversas opiniões sobre isso. Então você vai ter esse viés político aqui que vai dizer uma coisa, esse viés político aqui que vai dizer outra, essa filosofia, essa outra religião, que vão dizer coisas completamente diferentes, assim. E algumas vão ficar focando nessa coisa de que tipo, você tem que fazer, você tem que cumprir tais objetivos, e aí você vai ser uma pessoa boa. Aí a outra vai falar assim, não, você não tem que fazer nada, seja quem você é, siga seu coração, e tudo mais. E aí em Gênesis você tem essa perspectiva de que, ao mesmo tempo em que a gente precisa ter consciência de que a gente caiu lá em Gênesis 3, né? A gente é uma raça caída, e a gente é uma raça assim defeituosa, a gente é uma raça amada. Então a gente tem que buscar sim conhecimento, a gente tem que buscar melhorar, mas quem faz o trabalho de cobrir nossa nudez é Deus. Então, respondendo mais diretamente a pergunta, eu tenho hoje muita paz em quem eu sou, porque quem eu sou está seguro em quem Deus é, no que Deus fez por mim, no que Deus faz pela humanidade, no sacrifício que foi feito para cobrir nossa nudez, né? Então, mesmo que a imagem de Deus esteja estragadinha na gente, por causa do pecado, Deus vem e cobre de novo a gente com essas vestes, que fazem com que a gente seja, ao mesmo tempo, só pó, mas a gente é precioso aos olhos de Deus, e também as outras pessoas são preciosas. Então, eu tento manter essa ideia de que o ser humano, o pior ser humano que existe na face da Terra, ele tem um mínimo de sagrado porque ele respira fôlego divino,
e ele foi criado à imagem de Deus. Então isso me ajuda a me enxergar de forma melhor e a enxergar o outro de forma melhor e a me amar e amar o próximo como a mim mesmo. Então essa maior coisa que eu acho que a gente pode aprender com a Bíblia e ser transformado por isso. Olha, quantas lições a gente pode ver aqui através da vida de cada um dos nossos convidados. Então, tenha certeza de uma coisa, esse estudo da Bíblia, esse estudo sobre educação, através do próprio Cristo se revelando a nós, ele vai te trazer muitas bênçãos, ele vai te trazer muitas lições importantes para o seu dia a dia, para que você perceba o quanto você é amado, como todos aqui bem falaram. Dá uma dica, por favor, Gu. Você, galera que está assistindo aí, que está, sei lá, na faculdade, que está, sei lá o quê, e quer falar de Cristo e não sabe como chegar, ou você que está querendo ser missionário, enfim, eu tenho um livro muito da hora para indicar, que é esse aqui, ó, Transformando Cosmovisões, do Paul Hilbert. É um livro muito top que mostra justamente isso, como a gente consegue apresentar Cristo dentro de um contexto em que a cosmovisão deles é completamente deturpada, uma cosmovisão completamente centrada em outras coisas. E é um livro assim, que eu recomendo, sim, livro de cabeceira para todo mundo, e é isso. Fica a dica, então, do Gustavo. Já procure esses livros aí, talvez tenha de forma digital, ou talvez você também gosta de uma forma física. Procura por esse livro que com certeza vai te ajudar muito aí. E a gente chega aqui agora ao fim dessa lição. Entendemos que o pecado, quando entrou na humanidade, ele fez um distanciamento entre nós e Deus. Nossas capacidades foram deterioradas. A gente foi impossibilitado de viver em comunhão com Deus, em viver em paz, harmonia, alegria. Mas, graças ao próprio Deus que nos criou, também temos a esperança de uma redenção que já foi feita por Jesus através da cruz. Para sempre nos lembraremos desse sacrifício maravilhoso que nos trouxe paz e que nos relembra o quanto o pecado ele é ruim, o quanto nós devemos odiá-lo, assim como Deus odeia o pecado. Mas que você tenha essa na sua vida hoje, a certeza de que você é muito amado, já foi resgatado e agora você só precisa confiar nos méritos de Jesus para seguir a sua vida em paz. Olha, lembra que você pode comentar no nossa rede social, no nosso @NTPlayOficial. A gente tem uma caixinha de perguntas que vai ficar aqui disponível a semana inteira. Manda o seu comentário, manda a sua dúvida. Nós queremos discutir sobre a próxima lição com vocês, porque aqui você sabe que você é o nosso melhor e maior convidado aqui desse estudo da lição. Convidados, nós chegamos aqui ao fim. Eu queria muito que vocês ficassem aqui. A Fadu saiu aqui do nada, acho que a internet dela caiu. Mas olha, Fadu, você está muito bem representada aqui. Vamos orar para a gente terminar esse estudo da lição. Luz, faz uma oração para a gente. Tá bom. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor nos criou, o Senhor nos deu vida, nós desviamos do caminho, mas a gente te pede, por favor, Pai, que nos ajude a todos os dias meditar na Tua palavra, na Tua revelação para a gente, o que o Senhor tem para nos ensinar sobre quem nós somos, para que a gente não só entenda melhor quem a gente é, mas que a gente aprenda a amar não só a gente mesmo, mas ao outro e a Ti. Que a Tua palavra possa estar guardada no nosso coração, para que a gente seja luz para esse mundo, para que a gente te encontre novamente no Éden, no novo Éden que o Senhor vai trazer para a gente. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso estudo termina aqui, mas semana que vem a gente tem muito mais. Então curta aí bastante a nossa playlist, segue a gente nas nossas redes sociais e nos vemos no próximo episódio do Código Aberto. Tchau, convidados! Tchau, tchau! Até mais! E tchau, tchau para vocês também. A gente se vê semana que vem.